Boa noite! Estamos começando mais uma live Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Hoje uma entrevista muito especial. Hoje uma pessoa fundamental, um jogador fundamental na conquista do tricampeonato brasileiro. Vamos falar com Mário Tilico. Ele fez o gol na final contra o Bragantino no jogo de ida em 1991. Então, boa noite primeiramente ao Mário Tilico, nosso convidado de hoje. Opa. Tá sem áudio. Peraí, tá sem áudio. A gente tá, pelo menos eu não escuto nada aqui. Eu escuto você, Aldo. Mas então, eu não estou escutando o Mário Tilico. É coisa da internet brasileira, na verdade, né? Exatamente, esses percalços acontecem. Se é ao vivo, e ao vivo a gente não tem jeito. Sim, aqui se faz ao vivo! Aqui não tem ensaio, é tudo espontâneo. Então, boa noite. Boa noite ao Mesquita, ao Barrica, Nelsinho Calil, que vai ficar por enquanto com a gente aqui, e também ao Fábio Cerqueira, que vai ficar no chat hoje, atendendo ao pessoal que vai fazer perguntas para nós. Agora, vou fazer um teste. Vamos ver se com o Mário Tilico está tudo ok agora. Continua sem áudio. Sem áudio. Deixa eu ver aqui. Acho que o problema é lá com ele, que está com dificuldade, algum problema no áudio, especificamente. Bom, ele caiu por enquanto. Daqui a pouco ele volta a entrar novamente. Isso. É a internet. A internet brasileira tem dessas coisas, né? Então, vamos aproveitar e perguntar ao nosso amigo Nelsinho Calil como vai a madrugada tricolor, Nelsinho. Tá difícil fazer madrugada tricolor, só notícia ruim, né? Mas tá bom. Acordar. De fazer de madrugada a notícia de São Paulo, que nem hoje, foi difícil, viu? Malandro. Ô, joguinho safado, sem vergonha. Não consigo entender, não. Mas tá bom, o projeto, graças a Deus, vai bem. Problema. E você sabe, né? Quanto mais desgraça, mais audiência a gente tem, né? Mas é difícil fazer. Acordar cedo para fazer e ver esse monte de... Falar o que tem que falar do São Paulo tá difícil. Mas quem sabe uma hora vai melhorando. A gente achou que ia melhorar esse ano, mas pelo jeito, vamos sofrer um pouquinho ainda. Tá, assim. Até o fim do ano vai ser assim, viu? Pelo menos. Espero que seja só até o final do ano. Contato com o Mário Tilico foi feito novamente. Vamos ver se agora tem condições técnicas para a gente conversar. Francisco, boa noite. O Giuseppe Carboni. Fábio, aquele que está na retaguarda. O áudio está entrando um pouquinho aí. Estou ouvindo alguma coisa aí, ó. Agora, para mim, é a imagem que travou. Não, voltou já. Agora sim. Agora está perfeito. Então, agora, boa noite. Me escuta, Aldo? Perfeitamente. Agora sim, boa noite ao Mário Tilico, o Mário de Oliveira Costa. Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite, Mesquita, Barrica aí, Nelsinho. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Sempre é uma alegria muito grande, né? Estar participando de qualquer live que envolva principalmente os clubes onde eu passei, né? Que fiquei marcado, fiquei para a história dos clubes. E o São Paulo, a referência é muito grande, né? Até para amigos, torcedores, que tem uma referência muito grande do meu nome com o São Paulo. Então, sempre é uma alegria muito grande poder estar com você aí. E muito obrigado aí pela oportunidade. Então, a gente vai fazer Mário Tilico por Mário Tilico se apresenta como jogador. Quais eram as características do Mário Tilico jogador? A minha característica sempre foi jogador de velocidade, né? Eu tinha, como todo jogador, né? Sempre tem
as suas virtudes e as suas deficiências, mas eu tinha muitas virtudes que, dentro do futebol, né, em alguns momentos se tornavam decisivos, né, que era a situação da minha velocidade, situação de eu cruzava bem, eu batia bem na bola, né, então treinava muito isso. Então, essas virtudes sempre de ser muito profissional, né, sempre me dedicar aonde eu passei, nos clubes onde eu passei. E eu acho que isso é que faz a diferença, né? Numa hora decisiva, você tendo virtudes, como todos os atletas têm, e você sabendo usá-las, com certeza elas vão te ajudar, né? Junto claro, do teu grupo, dos jogadores, dos companheiros de trabalho, mas era uma das virtudes que eu tinha, era essa, né? Muita velocidade, batia muito bem na bola, cruzava muito bem. Nelsinho Calil, tem alguma pergunta para o Tilico? O Tilico, graças a Deus, é um amigo que eu ganhei aqui nas histórias das festas de São Paulo. Mas a gente sempre fala, né? Ele tem que contar daquele gol contra o Bragantino lá em Bragança. Não da final. Aquele lá é uma coisa que se o Tilico não contar... Live do São Paulo, sem ela, você não vai ter que contar como que foi aquele gol em Bragança. O famoso gol espírita. Ele tem que contar desse gol aí. Esse gol, eu tenho uma história com ele. Verdade, Nelson. Esse gol, eu tinha uma história com ele, porque meu pai não me deixava ficar acordado depois das 9 da noite. Eu era menor de idade, eu tinha 11, 12 anos. E naquele dia eu peguei um gravadorzinho, eu fiquei brincando de narrar jogo, né? Então, enquanto assistia o jogo, eu ficava narrando, gravando num toca-fitas, né? Coisa minha, né? Aí, quando saiu esse lance, eu falei, a bola vai sair. Mas ele conseguiu evitar a saída da bola. Agora vai fazer o cruzamento, gol! Aí, até hoje, eu não consegui entender como é que aquela bola caiu no gol. Porque, para mim, era um cruzamento. Ia para a área, normal. Aí, de repente, a bola caiu no gol, eu parei para ver o que estava acontecendo. É coisa maluca. Bom, ele vai contar agora, né? Inclusive, tem um amigo meu até que perguntou sobre isso. O Flávio, lá de Taboão da Serra, perguntou sobre esse gol também. Muita gente quer saber o que aconteceu. E engraçado é que ele não foi ele foi um gol decisivo, porque ele foi um gol importante numa semifinal. Mas é um gol que dificilmente você vê nos programas esportivos eles reprisarem. É curioso. Olha, isso. Eu cansei de procurar no YouTube e não achei esse gol. Estava procurando também essa semana, justamente por isso. Isso é muito curioso, cara. E foi um gol importante. Então agora o Mário Tilico vai... Eu devia deixar isso para o final, mas já que todo mundo tocou no assunto, vou filmar um cartucho para contar a história desse gol. Opa. Mário? Travou tudo ali. Para mim, a tela congelou. Ou seja... Congelou temporariamente. Está no modo travado. Então, foi sensacional é difícil achar no YouTube, é difícil achar na internet algum registro daquele lance. Eu lembro estava quase na linha de fundo, você via a bola saindo como se fosse um gol olímpico. Ele passou pelo goleiro e a bola foi quase para a linha de fundo. A hora que ele foi ajeitar para cruzar, aquela bola ninguém acreditou que entrou também. Mas é verdade, é estranho, né? No YouTube não tem esse gol. Eu também já procurei. É estranho, porque é um jogo de gol de semifinal. Se bem que não é. É um gol importante, é um gol decisivo. Mas o curioso é que você não acha muito. Você não acha imagens no YouTube, programa esportivo quase não reprisa, e quase ninguém lembra do gol. E é um gol importante, cara. Nível do Careca no Brasileiro contra o Fluminense também. O Careca faz um gol lá
Mas esse gol eu vi essa semana. Espero que... Vamos lá. Deixa aparecer a imagem. Pronto, vamos lá, adicionar ele. Muito bem. Agora... Tá, tudo bem agora, Tirico? A imagem para mim tá congelada. A internet, meu amigo. Na internet tá difícil hoje. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Nelsinho. Hoje surgiu uma notícia, não sei se você sabe de bastidores, surgiu uma notícia de que o Arboleda está com dificuldade para renovar o contrato. Isso significa que o Arboleda vai embora? Subindo no telhado. Tem uma boa chance, né? Ele tá tentando renovar com o São Paulo faz tempo. Agora que tá chegando perto dele ter... que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Sair de graça. A partir de janeiro? Porque o contrato dele acaba em junho. Então, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato. E agora ele tá com a faca e o queijo na mão. E o Arboleda, por incrível que pareça, eu tenho algumas ressalvas com o Arboleda em alguns jogos decisivos, mas é um cara muito importante. E ele é um dos piores salários de São Paulo. E ele quer uma valorização. O ano que vem, nem como estrangeiro ele contaria mais. Tá muito ruim. E agora ele tá querendo valorização. Provavelmente já aconteceu alguma propostinha, né? Alguém na orelhinha dele já, né? Claro. Falando e alguma aí, coisa. O São Paulo deixou até o fim para isso, ficou complicado agora. Ele vai se naturalizar? Porque ele, como com 5 anos, ele tem dupla cidadania, né? Então ele não conta mais como estrangeiro. É o 5º ano dele, é o ano que vem. Então eu não contaria nem como estrangeiro mais. Isso é uma coisa que eu não sabia. Então, e aí, pelo que eu sei, já tem 2 times do Brasil, que eu não sei quais são, e já fizeram até proposta para ele. Agora ele, ou o São Paulo paga, pelo menos perto do que ele quer ganhar, ou então nós vamos ficar sem zagueiro aí. Cara, o Arboleda já tá há 5 anos no São Paulo, hein? Me parece. Parece que foi contratado há 3, 2 anos. 5 anos. O Vadão São Paulo. O Vadão SPFC, boa noite, rapaziada. Tilico, que comparação você faz com os jogadores de antigamente e os atuais? Daqui a pouco ele vai responder essa pergunta. Boa pergunta. O Lucas Barros está dizendo aqui: melhor jogador de 1991. Abraço, Tilico. Tilico, se não fosse o Tilico, aquele campeonato a gente não ganhava, não, viu? Não. O Giuseppe foi uma das testemunhas daquele gol. Ele estava lá no Marcelo Stefani em 1989. Ele estava? Ele já tem mais idade também, né? Ele já tem mais idade. Então, o Giuseppe, ele estava na Rua Javari naquele famoso gol do Pelé também. Queria dizer isso, não, mas... O Pedro Paulo, Tilico jogava muita bola, respeito máximo. O Francisco Santos, boa noite, senhores. O Giuseppe Carboni está justamente falando do Arboleda. Agora, o problema é a Arboleda. O Fábio Cerqueira tá. Boa noite, Mário. Boa noite. Nelsinho, grande. Abraço aos amigos. E nós vamos perder outro titular no ano que vem, né? Não sei, hoje eu soltei no madrugada, por um acaso, eu vou fazer o evento dia 4, tive uma reunião lá, e por coincidência eu encontrei uma pessoa, o Reinaldo vai embora também. Reinaldo? Mas vai embora porque quer ou vai ser ido embora? Não, vai para a Turquia, vai para o Fenerbahçe. Tá quase certo. São Paulo vai ganhar muito pouco. E o Giuseppe mandou pra gente aqui, ele achou o gol de 1989. Eu só não vou colocar aqui, porque a gente pode ser que seja derrubado, né? E agora, estamos fazendo contato de novo com o Mário Tilico. Novamente, boa noite. O Aldo, boa noite. Se contar, rapaz, não acredita. Eu já fiz algumas lives. E pelo incrível que pareça, rapaz, a internet nossa sempre é muito ruim, né? Mas na hora, esse horário, 8 horas, que eu já marquei mais 2, 3 lives, 8, cara, impressionante. Tava dando problema na minha internet. Eu tenho uma embaixo e uma em cima. Tentei trocar, só que agora eu tô com o telefone. Acho que tá melhor. Tá bem melhor, tá melhor. Essa hora eu costumo fazer com 4G também, porque do telefone, porque não tava. O tráfego. E agora a gente pode falar do gol.
Agora ele pode falar do gol, hein? Isso, sobre o gol de 1989, que um amigo nosso aqui, o Giuseppe Carboni, achou o vídeo no YouTube. Eu só não vou colocar porque a gente pode ser que seja derrubado aqui da live. Mas agora pode falar, aquele gol foi contra o Bragantino, né, em Bragança Paulista. E realmente foi um gol que até ele ficou conhecido como espírita, né? Entendeu? Como um gol espírita. Então, foi o campo do Bragantino, né? Era um campo muito irregular, né? Um campo muito ruim, na verdade. E foi uma jogada de velocidade, a gente saiu num contra-ataque. Geralmente era a jogada forte que a gente tinha, né? Jogada de aquele lançamento ali, eu entrar na diagonal em velocidade. E aí foi o que aconteceu. Quando saí de frente com o goleiro, era o Paulo César, né? O goleiro saiu, aí eu tentei ajeitar a bola, mas pelo fato do campo muito ruim, eu tentei tocar na bola para conduzir ela um pouquinho, para tirar do goleiro. Ela, na verdade, picou no montinho artilheiro lá, que a gente costumava falar, né? E pegou mais velocidade e foi lá no bico do escanteio mesmo. E ali eu não tinha muito o que fazer, né? Do jeito que eu vim, eu parei ela e botei uma curva nela, né? Era o único jeito que eu tinha de de bater na bola com um pouco de curva para ela poder ir para dentro da área. E ali ela realmente pegou a curva que deveria, né? E entrou atrás do goleiro, né? Um gol, realmente um gol espírita, né? Um gol que nos ajudou bastante. Ele ficou marcado como um gol espírita, todo mundo comenta desse gol, que foi um gol que dificilmente iria acontecer, né? Eu vou fazer a mesma jogada 100 vezes e não vou fazer o gol. Mas foi um gol importante num momento difícil, né? Se eu não me engano, ali era semifinais já do Paulista. E foi, enfim, mais um gol importante, né, na minha carreira com a camisa do São Paulo. E num momento difícil, porque o Bragantino tinha uma grande equipe, jogando lá naquele campo era complicado. E aí, se eu não me engano, esse jogo terminou 2-1, eu fiz um gol, depois acho que eles empataram, o Raí fez o segundo gol, e depois eles fizeram 2-1 e acabou o jogo, se eu não me engano. Mas foi um gol que marcou muito, né? Pelo fato de como aconteceu, né? E do jeito que foi, né? No momento já de finais do Campeonato Paulista, né? Então, tem uma pergunta aqui também, eu vou pelo WhatsApp aqui, de um amigo meu que mandou pelo Facebook, pelo WhatsApp. Ele está perguntando aqui, você bateu na trave 2 vices brasileiros, em 89 e 90, mas em 91 finalmente conquistou o título, sendo protagonista das finais. Em seguida, rumou para a Espanha. Não rola um arrependimento, pois te imaginava como velocista pela direita nas glórias da Libertadores e Mundial, no lugar do eterno, mas improvisado Cafu. Esse foi o Flávio, lá de Taboão da Serra, que fez a pergunta para a gente aqui. Mandou pelo WhatsApp. Eu logo em seguida ali do São Paulo, né? Na verdade, a gente chegou a 3 finais, né, de brasileiro, e o de 91 que a gente conquistou, né? O primeiro ano a gente foi em 89, perdemos para o Vasco, um jogo complicado, porque o Vasco realmente tinha uma grande equipe, mas com todo respeito ao Corinthians, no ano de 90, a nossa equipe individualmente era muito melhor do que a do Corinthians, né? Mas futebol se ganha dentro de campo. O Corinthians foi talvez mais eficiente do que a gente naquele ano, naquela final, e conseguiram o título, né? E no ano seguinte, realmente era o título, era o ano que a gente tinha que ser campeão, né? De qualquer forma, porque tu ia a 3 finais do Brasileiro e não ganhar nenhuma, é desastroso, né? Para o clube, para os jogadores, para a torcida, para todo mundo, até para a história do clube, né?
Mas a gente ali foi campeão, graças a Deus conseguimos um título importante, que ficou para a história do clube também, o meu gol. E assim, na verdade, foi um gol muito importante, que realmente mudou a história do clube, mudou até, inclusive, a história do próprio Tele Santana, né? Porque, apesar do Tele Santana ser um técnico já de nome, né? Um técnico já bem sucedido no futebol, era um momento que, se a gente não vence ali, com certeza ele não continuaria no São Paulo. Talvez ele e outros jogadores também, né? Não sei nem também se eu continuaria. Mas aquele gol ali foi um gol que mudou a vida de muita gente, mudou a vida do clube, né? O clube, depois ali, seguiu a trajetória toda aí de título. Mas, logo em seguida, eu não fui para a Espanha logo em seguida, né? Eu tive ainda uma passagem no Cruzeiro, que eu fui disputar a Supercopa dos Campeões da Libertadores em 91, no segundo semestre, a pedido do treinador, do seu Enio Andrade, né? Onde aconteceu, né? Todos nós já sabemos, a final contra o River Plate. A gente precisava ganhar de 3-0 e eu fiz os 2 últimos gols. Então, gols que marcaram também, ficou para a história do Cruzeiro, da torcida, do clube. E logo em seguida aconteceu, no meu retorno ao São Paulo, início do ano de 92, foi quando surgiu a possibilidade do Cádiz, né? Eu até sempre comento que gostaria muito de continuar no São Paulo, né? Só que, assim, fiquei muito triste por sair naquele momento, mas, ao mesmo tempo, alegre, porque foi uma proposta que eu tinha para jogar na Europa, né? E naqueles anos, né? Naquela geração minha, dali para trás, um pouquinho mais para trás, a gente só tinha oportunidade de jogar na Europa quando tu tivesse passado pela seleção brasileira, né? Então, era muito difícil o jogador ir para a Europa, né? Hoje é muito fácil você jogar em qualquer outro país. Eu vejo jogador, às vezes, banco de um clube e ir para a Europa jogar. Então, o futebol hoje ele mudou. A minha geração, o jogador ir para a Europa era um sonho, né? Então, era um sonho que eu tinha, não tinha jogado na seleção e era mais um motivo de uma oportunidade que ela não acontece mais. E, assim, gostaria de não ter saído do São Paulo naquele momento, mas, diante da proposta né, era para o empréstimo, foi uma proposta naquele ano ali irrecusável, né, para mim. Eram 6 meses de contrato e um contrato realmente que eu não ia ganhar no Brasil, né? Então, e uma possibilidade de eu mostrar meu futebol e buscar ou continuar no caso ou buscar um outro clube, né, de maior nome, né, no futebol espanhol. E foi o que aconteceu, na verdade, porque eu cheguei no Cádiz, o time em fevereiro, já quase no final da temporada, faltavam 14 jogos no campeonato, e o time estava na zona de rebaixamento, né? Então, o time só lutava para não cair, né? Era um time que lutava para se manter. E aí eu cheguei ali com 14 jogos, né? Fiz 11 gols, então marcou também. Eu hoje, torcedor cadista, né? Tenho um carinho muito grande, eu tenho o meu nome lá gravado como ídolo, né? Então, isso marcou muito também para mim e fez. Logo em seguida foi quando eu fui a minha venda para o Atlético de Madrid, né? Acho que alguma coisa do Cádiz para frente poderia ser diferente, mas ela não foi. Mas a minha saída de São Paulo, com muita tristeza, mas era muito difícil ficar, né? Pela proposta que foi feita, financeira e também a proposta nacional de jogar. Bom, eu vou passar aqui agora também a internet novamente deu problema lá.
Meus amigos, eu vou ter que abandonar vocês me desculpem. Então, eu ia até passar a bola para você, mas... Porque o nosso amigo tá... Porque senão meu chefe fica bravo, meu chefe Sombra. Nós vamos entrevistar o Marco lá um pouquinho, depois eu vou acompanhar vocês, e vocês acompanham a gente depois lá no canal. Sim. E na próxima a gente vai marcar com calma, tá bom? E desculpa de não poder ficar, mas tranquilo. O homem fica bravo, tá bom? Já estávamos no combinado. Mano, um abraço ao pessoal lá, ao Sombra e todos mais. Ó. Obrigado, um abraço para ele. Tchau, obrigado tchau. pela participação. Obrigado Nelsinho. por participar. Valeu, Nelsinho. E o Mário Tirico novamente teve problema na internet. A imagem dele está travada aqui para gente. Tem até perguntas aqui, ó. O Gordo disse aqui: eu vi Tirico jogar, colocaria a maioria dos atacantes brasileiros na atualidade no bolso. Olha, eu posso dizer para você que pelo menos no São Paulo, o Tirico jogaria fácil hoje. Ele, por característica, seria mais ou menos que nem o Rojas, mas o Rojas não chega a engraxar a chuteira do Mário Tirico. Sem sacanagem nenhuma. Tem gente aqui também, ó, o Sérgio. Boa noite, que saudade do grande Mário Tirico, ídolo eterno. Época em que São Paulo tinha Zé Teodoro, Edivaldo, Adilson, Ricardo Rocha, Bernardo e Nelsinho. Uma boa lembrança também do Edivaldo. O Edivaldo também era uma ponta muito bom. Infelizmente faleceu num acidente de carro, mas ele fazia um atacante de muita qualidade também. Eu lembro muito dessa época do São Paulo, que foi acho que foi a primeira época que eu acompanhei assiduamente o time. Bom, agora temos boas de novo lembranças. Aqui nós temos de novo o Mário Tirico de volta. E tem pergunta para ele aqui, ó. Vendo uma mensagem do Sérgio. Tirico, tudo de bom na sua vida. Obrigado por ter honrado a camisa do São Paulo. Seu nome nunca vai se apagar da história do nosso amado clube. Gratidão eterna. O Pezão, da Zona Leste, está perguntando aqui: como você começou a carreira de jogador? Teve incentivo da família? Sim, meu pai foi ex-jogador de futebol também, nas décadas de 65, 66, 64. E é claro, né, sempre foi um sonho meu, né, até porque eu já tinha meu pai como um ex-jogador na época, já era pequeno, meu pai já tinha parado de jogar futebol. E sempre gostei muito de futebol, né, desde jovem, pequeno, criança. Sempre tive o sonho de chegar a jogar nacional, de conquistar títulos, de marcar a história dos anos passados. Né? Esse é o sonho de qualquer criança, né, que gosta de futebol. Mas eu já tinha essa história, né, vinda da família, porque meu pai foi ex-jogador de futebol. Seu pai foi bem conhecido, né? Eu ouvi falar muito bem dele. Falavam que era um ótimo jogador. Então, conta um pouquinho sobre o seu pai, ô Tirico. É verdade, Barreca. Meu pai, na verdade, meu pai ele hoje já não está mais entre nós, né? Meu pai faleceu no final de 2019. Normalmente nós temos problemas. Voltou. O pernambucano começou a carreira dele e se destacando lá, né? Bem colocou, um jogador diferente, né? A minha característica era diferente, era um meio atacante, mas muito rápido, muito habilidoso, né? Então ele se destacou no São Portuguesa de Desportes, Portuguesa de São Paulo, e depois veio para o Rio, jogou no Vasco, Fluminense, Bangu, né? Teve uma passagem na seleção brasileira também, e
E era muito bom jogador. Era diferenciado. Até o pessoal brinca comigo e fala, mas tu jogou futebol e tudo, mas teu pai era muito melhor do que você, né? Sempre tem essas comparações, né? Mas o pessoal fala muito do né? Que era de... Legal. O Vadão São Paulo Futebol Clube está perguntando aqui. Boa noite, rapaziada. Tilico, que comparação você faz com os jogadores de antigamente e os atuais? Vai complicar a vida do Tilico. Olha, a internet hoje não está ajudando a gente de jeito nenhum. É pior que nem com fibra ótica, porque até com fibra ótica tem esse tipo de problema. Tem. O tricolor independente, Tilico era zica demais, cê é louco. Obrigado pela tradução dessa sigla aí, que eu não saberia. Não, eu também estava pensando o que seria, mas agora já entendi. Aproveitar. Você tem que se atualizar o seu vocabulário. Eu tenho. O Chicão de BH disse, ó, Grande fala Chicão. Manicômio. Tilico, abraço do Chicão de BH. Jogou muita bola, companheiro. Ô, Vadão. Opa. Caiu de novo. Lá. Aproveitando, dar um abraço aí ao pessoal todo que está acompanhando, pessoal. O Tilico está lá com a internet meio baleada, mas vamos tentando aí dentro do possível. Vamos tentando. Então, um abraço aí ao Francisco Santos, Pedro Paulo, aos companheiros Daniel, Giuseppe, ao Lucas Barros Vadão, SPFC, o Carreira. O Carreira, inclusive, a pergunta aqui, né, Tilico, o que você acha do trabalho dos técnicos estrangeiros que estão no Brasil? Ela também. Vamos perguntar a ele. Essa aqui fica aí no stand, assim que a gente conseguir estabilizar. O Tricolor Independente, Sérgio Pezão da Zona Leste, José Cardoso, o Gordo, aí qual deles? Eu, Barrica ou Aldo? Tem 3 aqui. Tem 3. Tem 3. Só que... Isso aqui é uma live de peso. Pois é. Não, aqui o que não falta é extensão longitudinal e latitudinal. Voltou. Vamos lá. Aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui isso aí. A gente não desiste nunca. Quando o convidado é bom, quando o assunto é bom, a gente vai tentando até conseguir. Se o Tilico desistisse, ele não teria feito aquele gol de 89. Ele foi até lá onde tinha. Então, o Vadão tinha feito a pergunta. Boa noite, rapaziada. Tilico, que comparação você faz com os jogadores de antigamente e os atuais? As perguntas capciosas. Voltei, não tem. Cai aqui, eu volto, não tem problema. É isso aí. A internet está contra a gente hoje, mas a gente vai persistir. Pois é, a internet maravilhosa desse time de país. Vadão, infelizmente. Aí. Tá, realmente sumiu pra gente aqui. Infelizmente, tecnicamente, né? Eu sempre falo que eu fui um privilegiado. Pois é, a gente está com dificuldade. Hoje a internet resolveu jogar contra a gente. Então, tá complicado. Parece o VAR contra o São Paulo. Não funciona.
Mas aí o problema não é nem do VAR, é quem opera o VAR, né? É. Aqui o problema é da internet mesmo. Aí, a gente está perdendo, novamente perdemos contato com o Mário Tirico, estamos aguardando voltar. A gente aqui tem perguntas, ó. O Francisco Santos perguntou: senhores, o Tilico seria titular no time do Crespo hoje? Fácil. Eu acho que sim. Fácil. Um ataque com Tilico e Caleri, Tilico, Caleri e Rigoni. Mas fácil. O Sérgio perguntou: na sua época, o São Paulo, uma decepção para mim foi o futebol apresentado pelo Bobô. Por que ele não deu certo no São Paulo? Provavelmente acho que ele não se adaptou a São Paulo. Isso acontece. Esperava-se muito, né? Pelo que o jeitão que ele jogava lá no Bahia, no time campeão, mas não vingou mesmo, cara. Eu vi o Bobô jogar algumas vezes, porque eles iam sempre jogar lá em Mojimirim, onde eu tinha cadeira cativa no estádio, e eu também ia sempre ao Morumbi. Eu vi o Bobô jogar algumas vezes, e também foi uma grande frustração para mim ele não ter dado certo. O Mesquita torcia contra ele, né? Porque o Mesquita gostava do Vitória, ele veio do Bahia. O Mesquita tinha... Eu não vou dar essa resposta a você ao vivo aqui, em respeito à audiência. Para dizer o que você faz com o Vitória. Ele tinha uma cadeira cativa no setor L do estádio lá do Barradão. O setor... pois é. Dia desse, aquilo ali vai cair. Olha só, jogando praga no time. Só porque expulsaram ele do conselho vitalício do Vitória, porque ele abriu um canal de YouTube de outro clube rival dele. Rival? Bom, hoje podemos até dizer que do jeito que o São Paulo tá, cabe o Vitória ser um rival. Vai virar rival. E por enquanto, estamos esperando o retorno do Mário Tirico, porque hoje a situação na internet está difícil. É a primeira vez que isso, em todos esses meses nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso acontece. O nosso companheiro Mazzaropi tá sugerindo Tilico e Pablo no ataque do São Paulo. Eu garanto para você que o Tilico ia deixar o Pablo algumas vezes na cara do gol. Se o Pablo ia fazer o gol, aí já é outra história. O Pablo não serve nem para levar a chuteira que o Tilico vai calçar. Nem para isso o Pablo serve. O Cadu Nogueira tá dizendo aqui, ó. Ao contrário do Tilico, que voava em campo, a internet tá capenga. A internet hoje tá num dia de Pablo, na verdade. Fazer o quê, né? A internet do Mário Tilico tá num dia de Pablo. No problem. Se a gente não conseguir chegar a um resultado legal hoje, a gente faz novamente. E aqui teríamos um duelo de titãs. Quem era mais veloz, Tilico ou Euler? Aí você tá querendo complicar a brincadeira. É o filho do vento contra o irmão do vento. Aí é uma briga boa. Já é uma boa pergunta aí pro Tilico que voltou agora. Essa pergunta é difícil para responder. Eu vou começar até por ela. Então. Voltei. Agora tá bom, agora tá beleza. Bom. Eu tô do lado do Mulder aqui, eu tô olhando, ele tava oscilando aqui as luzinhas, que tava problema na internet mesmo. Agora deu uma parada aqui, vamos ver. Opa, agora tá 4K cinema tá 3D. Agora tá no ritmo do Tilico, tá rápido. Manda essa pergunta. Tem alguém concorrente aí querendo quebrar nossa live. O Sérgio perguntou quem era mais veloz, Tilico ou Euler? E ainda podia colocar o Valdeir, The Flash, na disputa. Não, Aldo, assim, eu sempre, quando eu falo sobre rapidez, velocidade, né? Existe uma diferença muito grande de você ser rápido e velocista, né? O rápido era como o Miller era curtinho, né? Eu era velocista,
eu acho que nem o Euler, nem o Valdeir, né? Eles eram jogador de longa. Eu era aquele velocidade longa. Então, eu acho que o Euler era rápido, né? Mas ele não era velocista, né? Porque o velocista é aquele quando tu lança 50 metros, tu arranca e tu ganha na corrida de todo mundo, né? Então, eu usava muito a minha velocidade na longa, né? Na bola longa de 30, 40 metros. E hoje em dia, né, se tivesse isso também, seria fatal, porque uma bola bem colocada, né, bem lançada, você está de toda hora na frente do gol, né? Era uma característica que servia tanto de desafogo quanto de contra-ataque. Esse lançamento longo na velocidade os jogadores que tinham essa característica eram muito importantes para o time. Eu acho que falta isso um pouco hoje. É verdade, Barreto. Hoje a gente dificilmente tem um jogador rápido, né? Muito rápido a gente até tem às vezes, né? Mas a gente não tem um velocista, porque é aquele que, quando você está sendo pressionado, né, em algum momento você rouba essa bola, faz um lançamento e aí é fatal, né? Você vai realmente, às vezes, dependendo do jogo, joga por uma bola só e às vezes você ganha um jogo com uma jogada assim, né? Sim. Só que hoje a gente não está tendo jogadores assim rápido, mas rápido que sem objetivo, né? Direto pro gol, né? É muito pulado às vezes. Então, eu entendo que hoje um jogador rápido um jogador velocista ele faz muita falta, né? E a gente não está tendo, né? E isso retoma a gente para aquela pergunta meio capciosa para você, do que você acha que é a grande diferença entre os jogadores de hoje e os da sua época. O que acontece, Barrica? Eu sempre falo, né? Eu fui privilegiado porque eu tive a chance e a oportunidade de jogar numa geração que só tinha craques, né? Podia, financeiramente, não era tanto como agora, né? Não se ganhava tanto como se ganha agora financeiramente um contrato, mas em termos de qualidade técnica, né? Eu fui um privilegiado porque eu joguei no meio dos craques, né? Então eu consegui ser um jogador de futebol profissional e conseguir ganhar títulos e chegar em time grande, jogando no meio, né? De jogadores diferenciados, craques, e isso naquela época, né, não era muito fácil, né, você conseguir. Então eu agradeço muito a Deus porque eu consegui jogar nessa geração, mesmo financeiramente não sendo igual agora, mas uma geração de craques, né? E a diferença hoje é muito grande, né? Quem joga hoje, a diferença é muito grande, porque na qualidade técnica hoje o futebol realmente está muito nivelado por baixo, né? É uma pena. A gente fala isso com muita tristeza. Em cima até do que o Tilico falou aí, como resposta, o próprio nosso estagiário Vinícius Carboni, e o Tilico acabou de falar nisso, ele era um velocista que recebia um lançamento e chegava nele, né? Hoje, acho que além de não ter tantos velocistas assim, você não tem esse cara que lance, né? Você tinha os caras que davam um lançamento desse, né? Hoje, acho que você ia guardar fôlego, né? Porque o cara acertar um lançamento de 50 metros hoje é um sofrimento, né? Isso aí também é uma coisa que dói da gente ver hoje em dia, né? Cada dia se perde mais, né? Você não encontra o jogador dessa qualidade que possa dar uma esticada de bola que você sabe que vai esticar e o cara vai chegar, né? E aí a gente fica sofrendo aí, vendo aquele pebolim que fica às vezes, né? E vendo aquele assassinato da bola. Mas manda aí, ó,
os jogadores que têm dificuldade até para dominar a bola. Quando você dá um Pois é. passe, o cara vai dominar, a bola bate na canela dele e corre. Chega a ser constrangedor. O Carreira tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Tilico, o que você acha do trabalho dos técnicos estrangeiros que estão no Brasil? Acha que é um bom intercâmbio de informações? Fala muito. Caiu de novo. Tá pipocando ali. Aldo, a gente sempre, falar do trabalho do treinador sempre é muito difícil, né? Porque tá falhando, né? Tá falhando de novo. Tá um pouquinho, agora voltou. Tá bom. Agora voltou. Ué, agora tá falar. bom. Aldo. Oi. Estamos ouvindo. Agora eu te escuto perfeitamente. Pode falar. Ele não está escutando a gente agora. Ele que não está escutando agora. Tá a internet. Agora sim, perfeitamente. Tá aqui, tá oscilando. A minha tá oscilando. A gente falar às vezes, Aldo, dos treinadores estrangeiros, né? Os treinadores nossos aqui do nosso país, é sempre complicado, né? É sempre muito complicado porque a gente tá de fora, né? Então, a gente não tem muito um treinador fora. Muito difícil. Eu tive alguns treinadores assim, Agora travou mesmo. Aragonês, trabalhei no Me Record com treinadores Travou. Falar com sempre do Bom, a gente ainda está com dificuldades aqui. Está oscilando muito o sinal dele. A gente praticamente não está ouvindo nada agora. Que pena. É uma pena, porque foi muito prejudicada hoje a live em função desse problema com a internet. Ele continua falando, mas ele tá falando muito... que ele não está ouvindo a gente. Tá cortando. Eu vou. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? É difícil, né? Os jogos aí. Pouca coisa. Eu acho que isso Bom, realmente está travando demais.
Tá, assim, a dificuldade está muito grande. Agora fica... Agora, bom, toda vez que eu tento falar alguma coisa aqui, o áudio volta, mas ele some. Ou seja, condições técnicas para a gente fazer a live ficou muito difícil aqui. O que eu sugiro é o seguinte, eu vou conversar com o Tilico, a gente pode marcar uma outra ocasião, um outro dia, possivelmente, se for viável para ele, mais tarde, porque a gente está naquele pico de internet, né, que começa às 19 horas, vai até 21 horas, mais ou menos. É um horário complicado, né? É igual quando vira 8 horas da manhã, começa a aglomerar, ou essa parte da noite. Às vezes começa a melhorar. De novo. Começa a melhorar depois das 9h30, por aí. 9, 9h30 já está... aí fica melhor. A gente pode remarcar para outro dia, porque, infelizmente, a condição está muito ruim para a gente oferecer também, até em questão de respeito com o entrevistado, né? Claro, sem dúvida. E é uma entrevista que eu quero muito que aconteça de verdade, porque, olha, eu sou assumidamente saudosista, e essa é uma das épocas do São Paulo que eu tenho muita saudade. Foi uma época muito, muito feliz para mim como torcedor. Sim. Então... inaugurou, né, a nossa era de ouro, né? Exatamente. Foi um ápice aí do São Paulo, que, aliás, como ele mesmo lembrou, né, você bate na trave 2 vezes em Brasileiros. 3 ganha vezes, na terceira. Na terceira você ganha, e aí depois você só vem com 2 Libertadores e 2 Mundiais. Né? Essa foi a época que o São Paulo deu a primeira subida de patamar grande, né? Sim, aí fomos para nível... realmente, fora os tantos torneios internacionais, né? Que sim. Vieram também. Não foi só isso aí, não. Foi o que levou o time a ser conhecido aí mundialmente mesmo. Né? Ao contrário do que pensa o Tantan dos Infernos, que foi. Bom, retomamos o ponto. Vamos ver agora. Tá tudo ok agora, ô Martilico? Tá travando. Aldo, tá travando. Minha está muito ruim. Tá travando. Ô, Tilico, tá me ouvindo ou não? Tô com um problema aqui. Tá me ouvindo bem? Não, caiu. Aparentemente não. A gente vai ter que encerrar. Vamos reagendar, porque essa live é uma que vale muito a pena ser feita, como a gente já falou aqui. Em melhores condições. Em melhores condições. Infelizmente, a internet não ajudou a gente hoje. O convidado merece melhores condições. Aqui, o Gordo até falou aqui, faça uma nova entrevista com o Tilico. Faremos sim. Faremos. A gente vai remarcar e a gente vai... Dessa vez vai dar certo. Ele tá voltando. Eu sugiro talvez a gente mudar o dia, pode ser para um dia mais, sei lá, uma segunda ou coisa assim. E o horário. Que realmente é o pico, né, de internet nesse horário das 8 horas por aí. São dificuldades técnicas. Bom, agora você está ouvindo? Ou talvez até o contrário, Barrica. Nessa hora que o pessoal foi saindo acabou de jantar e aí todo mundo pendurou na internet. Pode ser. É aquele horário bem inglório mesmo. Vamos encerrar, então, e remarcar para outro dia, infelizmente. Então, infelizmente, a gente não teve condição de fazer aqui, porque o sinal da internet do nosso entrevistado hoje está muito complicado. Né? A gente, para oferecer uma entrevista de qualidade para quem acompanha a gente e para o entrevistado,
seria muito bacana a gente refazer essa live, fazer tudo direitinho, para que todo mundo possa aproveitar e curtir grandes histórias de grandes jogadores que fizeram a história do São Paulo Futebol Clube, como foi o Mário Tilico. É isso aí. E olha, eu vou te contar, tem um caminhão de pergunta aqui, viu? Tem bastante pergunta, só que a gente não está tendo condição de falar com ele, infelizmente. Muito lamentavelmente. A gente agradece muito ao Mário Tilico. Ao Mário Tilico, a participação de todos. E, infelizmente, hoje não será possível a gente fazer a live do jeito que a gente quis, mas ao vivo é assim, a gente está sujeito a acontecer essas coisas. Chuvas, tempestades, maremotos, tsunamis. Por exemplo, o mesmo com esse problema com a internet, gostaria de agradecer muito ao Manicômio Tricolor por ter trazido um grande ídolo. Estou muito emocionado de ver e relembrar Mário Tilico. Nós também. Vai ver e vai relembrar direitinho, porque a gente vai fazer assim essa live. O Tricolor Independente está agradecendo. Valeu, mano, tamo junto. Então, tá todo mundo agradecendo, mas infelizmente não tivemos condição de fazer uma live de qualidade hoje. Então agora fico a cargo de vocês. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar e voltamos. Remarcaremos em melhores condições. Com certeza. Beleza. Amanhã acho que não temos o Mesa de Boteco, né? Talvez, ou não se sabe. Isso aí fica. Ou em situação extraordinária, né? Como somos nós, ordinários. Nós somos ordinário. E no sábado eu sugiro, vou dar um conselho do Mesquita a esta audiência gloriosa. Sábado vá dar um passeio, o cara vai comer uma pizza, sai com a namorada, enche a caveira, porque vocês terão tendência enorme a se aborrecer neste sábado à noite. E eu aconselho que vocês vão gastar 90 minutos de vossas vidas com algo que não vá trazer desgosto. Nós estaremos lá, obviamente, porque nós somos chatos, nós somos enjoados, então a gente vai estar lá. É isso aí. Então, muito bem. Agradecemos ao Mário Tilico, se ele estiver acompanhando a gente, e todo mundo que esteve no chat. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos fazer uma entrevista com o ex-jogador. Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Estaremos no sábado para mais um tormento aqui, pré e pós-jogo, que vai ser um tormento esse jogo. Você não duvide. Você não duvide. E amanhã, talvez, né, a gente possa estar aqui com Mesa de Boteco. Sim, veremos. Surpresa! Então, Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Um abraço a todos, voltaremos em breve. Valeu, boa noite a todos. Até mais.